Dando, portanto, sequência, teremos agora o segundo painel, cujo tema, Novo CPC, Avanços, Novidades. Para integrar, convidamos para compor nossa mesa de trabalhos Dr. Nelson Neri Júnior e Dr. Manuel Carlos Toledo Filho e Dr. José Otávio de Souza Ferreira. Composta a mesa, os trabalhos serão coordenados pelo excelentíssimo desembargador ouvidor do TRT da 15ª Região e presidente do Colégio de Ouvidores da Justiça do Trabalho, Dr. José Otávio de Souza Ferreira, que assume a palavra. Boa tarde, senhoras e senhores congressistas. É uma honra e uma responsabilidade muito grande para mim apresentar este segundo painel em continuidade aos trabalhos desse congresso. O painel tem como título Novo CPC, Avanço e Novidades, e será matéria essa que será explanada por dois grandes juristas, o doutor professor Nelson Neri Júnior e o desembargador, meu colega Manuel Carlos Toledo Filho. Antes de passarmos a palavra aos palestrantes, eu não poderia me furtar a agradecer, a cumprimentar o presidente do nosso tribunal, Dr. Lorival Ferreira dos Santos, cumprimentá-lo pela magnitude deste evento e agradecer o convite que me foi feito pelo desembargador Francisco Alberto da Mota Peixoto Jordani e pela comissão organizadora, Dr. Jordani, diretor da nossa escola judicial. Eu, embora dispensável, porque todos conhecem o conhecimento, a formação e a obra dos dois palestrantes, cumpre-me apresentá-los lendo um breve currículo e o farei inicialmente pelo professor Nelson Neri. O professor Nelson Neri Júnior é graduado em Direito pela Universidade de Taubaté, livre docente, doutor e mestre em Direito pela PUC de São Paulo, doutor em Direito Processual Civil pela Universidade Frederic Alexander Erlangen-Nürnberg, não sei se é essa a pronúncia, é colaborador permanente do Centro de Extensão Universitária e do Instituto Brasiliense de Ensino e Pesquisa, fundou a União dos Juristas Católicos de São Paulo, é membro de uma entidade alemã e da International Association of Procedure Law, da Associação Ibero-Americana de Direito Processal, da Academia Brasileira de Direito Civil e da Deutsche Brasilianische Juristenvereinigung. Obrigado, professor. É árbitro em câmaras de arbitragem do Brasil e do exterior, destacando-se as do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara do Comércio Brasil-Canadá, do Instituto dos Advogados de São Paulo e da Câmara do Comércio Brasil-Portugal, coautor dos projetos que se converteram na Lei da Ação Civil Pública e no Código de Defesa do Consumidor. Sem mais delongas, eu passo a palavra ao professor Nelson Neri Júnior e, antes da fala do professor Manuel Carlos, eu lerei o seu breve currículo. Boa tarde a todos. Para mim é uma honra muito grande estar aqui em Paulínia hoje, nesse evento magnífico patrocinado pela Escola da Magistratura do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, e faço um agradecimento especial ao presidente do Tribunal, desembargador Lorival, pelo convite que me foi feito para estar aqui com vocês na tarde de hoje. E cumprimento todos os presentes, congressistas, magistrados, membros do Ministério Público, advogados, e os nossos colegas da mesa, os desembargadores Manuel Carlos Toledo Filho e José Otávio de Souza Ferreira, a quem eu agradeço a apresentação. O tema que me cabe falar na tarde de hoje é relativo ao novo Código de Processo Civil, não é? Sobre os avanços e novidades do novo Código de Processo Civil. Então, uma lei que foi aprovada agora, recentemente, neste ano, publicada no Diário Oficial do dia 17 de março de 2015, entra em vigor em
18 de março de 2016. Tem um ano de vacatio legis, que acho que é um tempo razoável para nós nos adaptarmos a essa nova lei. Alguns setores com mais dificuldade de adaptação, outros com menos dificuldade, mas todos deveremos nos adaptar para que possamos exercer as nossas funções de acordo com essa nova sistemática trazida pelo Código de Processo Civil de 2015. Esse código foi gestado de 2010 a 2015. Então, 5 anos foi o tempo que durou o processo legislativo desde o início da comissão que foi nomeada pelo Senado da República, foi presidida pelo ministro Luiz Fux, hoje no Supremo Tribunal Federal. Naquela altura ele era do Superior Tribunal de Justiça. O Senado aprovou ainda em 2010 a lei, esse projeto, e de 2010 a 2014 tramitou na Câmara dos Deputados. Houve várias emendas, vários aperfeiçoamentos, e a Câmara aprovou em 2014, em setembro, voltou para o Senado para apreciar as alterações provenientes da Câmara, e o Senado aprovou no finalzinho de dezembro. Então demorou 3 meses, janeiro, fevereiro e praticamente mês de março, para que a Comissão de Redação do Senado Federal pudesse fazer os últimos ajustes formais no Código de Processo Civil, vendo concordância verbal, pontuação, etc. Até mesmo alocação de textos, né, se aquilo ficava bem num inciso ou melhor um parágrafo, etc. E aí, finalmente, foi publicado no Diário Oficial de 17 de março. Esse código, ele não teve um procedimento legislativo assim bastante, digamos, democrático. Foi um processo normal. E o código atual, que é o Código de 73, que vai deixar de vigorar a partir do ano que vem, né? Ele foi editado na ditadura militar, no pior dos governos da ditadura militar, que foi o governo Médici. Quem elaborou esse projeto que se converteu em CPC de 73 foi o então professor catedrático de Direito Processual Civil da Faculdade de Direito da USP, Alfredo Buzaide, que depois se tornou ministro da Justiça do Médici. Então, na condição de ministro da Justiça, ele teve todo, né, o aparato, digamos, logístico para fazer aprovar o projeto de Código de Processo Civil. E o Buzaide, que era extremamente... tinha uma ideologia muito específica de extrema-direita, ele se apregoava a um fascista, não sou eu que estou dizendo, ele que dizia que era, né? E não deixou essa ideologia fascista contaminar o texto do CPC, que ele redigiu de forma absolutamente técnica, né? Tanto assim que um código aprovado num governo da ditadura militar nunca teve a sua ideologia contestada por quem quer que seja, né? De tal o tecnicismo que foi empregado na redação, na consecução mesma do Código de Processo Civil de 73. Então vejam que curioso, um código editado no pior governo da ditadura militar, ele é democrático, não é? Ideologicamente falando. E o código aprovado em 2015... não podemos dizer a mesma coisa, né? Já que foi feito um sistema bastante centralizador, quer dizer, alguns setores mais específicos que vamos aqui nos omitir para não ferir suscetibilidades, empreender a sua marca nesse CPC, que acho que foi bastante autoritária, essa marca. Então é um código, esse código autoritário, o de 73 da ditadura militar é liberal. É bastante curioso, nós temos esses paradoxos, mas faz parte da cultura brasileira, né? Então, será que... Porque sempre me pergunto, o CPC de 73 é ruim? Tem que ser revogado? Não, ele só não é aplicado, né? Então, no Brasil não tem problema de lei. Lei nós temos, e boas. Podemos até dizer ótimas, né, em algumas searas, que não se aplica a lei. Ou porque se desvirtua na doutrina, ou porque se desvirtua na jurisprudência, ou porque não se tem vontade política de aplicar a lei. Então, nosso problema não é de lei formal, não é? Aprovada pelo Congresso Nacional. Nosso problema é de cultura, de mentalidade, não é? De outra natureza. Então, estão querendo reformar o Código do Consumidor, por exemplo. Por quê? Na parte processual, são 3 projetinhos que estão lá andando no Senado.
Por que na parte processual? Que não tem efetividade. Por que não tem? O código é bom. Agora, como é que tem sido aplicado e interpretado esse código? Esse é o problema. A não efetividade da parte processual do Código do Consumidor não se deve ao código, né, mas às pessoas que trabalham com o código, sejam elas advogados, membros do Ministério Público, magistrados, etc. Então, esse é o problema do Brasil, que é um problema cultural, a gente não corrige com lei. Porque todo mundo diz, o novo CPC vai resolver os problemas do Brasil, vai diminuir o risco Brasil, agora, tranquilo, todo mundo vai investir no Brasil porque tem um CPC. Né? Não é assim que as coisas funcionam. Vai acabar a morosidade da justiça. O judiciário foi a bola da vez até a emenda constitucional 45, não sei se recordam, todo mundo era contra o judiciário. Era um inferno naquela época lá, né? Como se o juiz fosse o vilão da história. Então, com a reforma do judiciário, vai acabar a morosidade. Vamos colocar lá um princípio da duração razoável do processo, no artigo 5º, 78, está resolvido o problema da demora na prestação jurisdicional. Vocês viram alguma mudança? Só porque se incluiu lá um direito fundamental? Quer dizer, o direito fundamental foi colocado lá, dado com uma mão e tirado com a outra, porque o governo federal é que tem que dar condição logística para que a justiça funcione e não dá. Então, é muito interessante, esses fenômenos são interessantes. Então, eu queria contextualizar a minha exposição nessa medida político-ideológica a vocês. O CPC de 73 não é ruim, não é? Se bem aplicado, ele poderia até ter uma eficácia maior do que ele efetivamente tem tido nesses últimos tempos. Agora, o que nós estamos verificando é que um novo CPC veio como uma tentativa de chacoalhar mesmo as balizas do Poder Judiciário e do processo civil brasileiro, para que, com esse chacoalhar, não é, nós pudéssemos ter um alento de dizer, olha, vamos mudar um pouco a feição da atividade jurisdicional, talvez isso modifique e possamos enfrentar os problemas do agigantamento da litigiosidade no Brasil, que efetivamente ocorre e é um dado, digamos, indisputável. Nós temos no Brasil, tramitando no foro, todas as esferas, primeiro grau, segundo grau, tribunais superiores, 100 milhões de ações. Nós somos 200 milhões de habitantes, então é 1 para cada 2, né? Como criança não litiga, então a gente tem... É bastante complicada a nossa relação povo, né? Habitante, número de ações. Agora, esse gigantismo se deve ao quê? Os Estados Unidos têm a população quase o dobro da nossa e não tem esse número de processos tramitando naquela justiça. Em países da Europa, a mesma coisa. E por que no Brasil acontece isso? São vários os fenômenos, né? Não vamos aqui agora entrar nessas questões de sociologia jurídica, que não é propriamente o objeto da nossa exposição. Mas o fato é que nós temos uma cultura demandista, e não é com a mudança de uma lei apenas que nós vamos enfrentar isso de maneira eficiente. Né? Uma lei boa ajuda muito, evidentemente, não vamos negar isso, mas não é o mal que vai ser exterminado com um único remédio, que é esse Código de Processo Civil. Né? Aliás, falar em lei da ditadura, que a gente estava falando há pouco, o Supremo Tribunal Federal, há uns tempos atrás, o relator da medida foi o ministro Aires Brito, que já se aposentou daquela corte, declarou não recebida pela Constituição a lei de imprensa, inteirinha. Porque motivo é único, só tem um motivo. Foi editada na ditadura militar. Então, o CPC também não podia ter sido recebido. A CLT, muito menos, né? Porque foi na ditadura Vargas que ela foi editada, imagina. O Estatuto da Terra é de 64, ditadura militar. Né? Diploma extremamente social. A Lei da Ação Popular, ditadura militar. Quer dizer, isso é argumento da Tamássima Vênia. Quer dizer, por que editada no regime X, a lei é inconstitucional? Nós temos que apagar do Brasil várias leis. Então, acho que o exemplo clássico que nós temos que dar agora é do CPC. Né? Uma lei que prestou relevantes serviços ao povo brasileiro
e vai ser revogada não porque ela seja da ditadura ou que ela seja ruim, mas por um movimento político de natureza, digamos, mais corporativa, que quer acabar com a morosidade da justiça por decreto. Então, é mais ou menos essa a contextualização do novo CPC. Avanços. Trouxe avanços do CPC? Acho que sim. O CPC novo ele tenta diminuir, falava com o presidente Lorival agora há pouco, antes do almoço, sobre o tecnicismo do Código de Processo Civil de 73. Então, uma lei que tem muitos meandros técnicos que configuram, me permitam a utilização de uma expressão um pouco chula, mas ela vale, que tem um monte de pegadinha, o CPC tem um monte de pegadinha, não sei se a incompetência absoluta, se eu alego em preliminar de contestação ou se eu faço uma exceção. O CPC tem essas coisinhas. A relativa, se não fizer exceção, precluiu. Tem que fazer exceção. A absoluta, tá, pode alegar em contestação, porque aí qualquer que seja a forma, o juiz tem que conhecer de ofício mesmo, isso é possível. Então, esse tipo de coisa o CPC contornou. O novo CPC tira esses tecnicismos um pouco exagerados do Código de Processo Civil de 73 e minimiza um pouco esse impacto de técnica exagerada. Não é? Então, por exemplo, só para ficar nesse exemplo da incompetência, o novo CPC diz assim: a incompetência relativa ou absoluta, não importa, tem que ser alegada como preliminar de contestação. Facilitou muito. Quer dizer, para o advogado, para o magistrado, para o tribunal. Então, agora, simples. Estou achando que eu tenho alguma incompetência? Na contestação, eu vou lá e falo. Não tem problema. Não preciso ficar, será que eu vou entrar com uma exceção? Será que eu vou entrar com uma objeção ou uma preliminar de contestação? O que vai acontecer? Vai precluir, não vai precluir? Então, esse tipo de coisa foi, difusamente no corpo do Código de Processo Civil, a gente vê vários exemplos desses, né, de melhoria desses impactos das pegadinhas do Código de Processo Civil de 73. Então, para tentar melhorar a atividade do profissional, seja ele advogado, magistrado, membro do Ministério Público, etc. Então, é um ponto positivo que nós temos que ressaltar no novo Código de Processo Civil. É um código dos advogados? Alguns dizem isso. O desembargador José Otávio, agora há pouco, estava falando, será que é um código dos advogados, o novo CPC? Porque tem muita coisa que favorece a advocacia. Né? Eu diria o seguinte, tem sim, muita coisa, mas não sei se é o código dos advogados. Né? O código sempre é do juiz, ele que vai aplicar o código. Então, vocês podem ficar tranquilos, os magistrados que estão aqui presentes, fiquem tranquilos, porque o código continuará sendo dos magistrados que aplicarão a lei, né? No caso concreto. Para a advocacia, o que melhorou? Considera-se agora a verba de honorários de advogados, seja contratual, seja de sucumbência. Na Justiça do Trabalho não temos aquela questão de honorários e tal, mas mesmo assim, na Justiça Civil, temos bastante firme essa questão de honorários de sucumbência. Seja sucumbência, seja contratual, honorários agora têm caráter alimentar, ex lege. O CPC diz com todas as letras. Isso melhora muito para o advogado. Evidentemente que pode buscar aquilo que lhe é de direito com essa característica de que aquela verba tem caráter alimentar. Com tudo isso, as consequências que daí decorrem, não é? Segunda coisa importante para a advocacia é o valor desses honorários de sucumbência, porque hoje há muita parcimônia do Poder Judiciário em fixar verbas de sucumbência para os advogados na área civil. Não é? Então o juiz olha assim e fala, mas esse advogado vai ganhar muito. Não, se eu fixar o mínimo de 10%, que é o que manda a lei, nossa, vai dar 1 milhão para esse advogado, isso é um absurdo. Né? Então o juiz sempre faz aquela contagem em números absolutos. Né? Puxa, para ganhar 1 milhão, como que o trabalhador tem que fazer? Um salário mínimo e tal. Aí ele não dá. E ele faz uma interpretação equitativa e diminui o valor do mínimo legal e dá lá 50 mil reais, 20 mil reais para o advogado. Que, na verdade, tem uma causa que ele está trabalhando há 25 anos, 30 anos, já gastou mais do que aquele 1 milhão para manter aquela causa, e quando vem a sucumbência, ele nada mais faria do que apenas se compensar daquilo que gastou, né, em termos relativos. Porque em termos absolutos, você olha aquele valor, você acha que é muito. Então, agora o código fixa um mínimo, não é mais
passível de diminuição, não é? Entre 10% e 20%. E tirou Fazenda Pública daquele privilégio que tinha, de se for para a Fazenda Pública pode diminuir. Por quê? Ué, por que a Fazenda Pública tem que ter um privilégio de ter um honorário menor de advogado do que o particular, por exemplo? Não tem nenhum sentido, nada justifica isso. Pelo princípio da isonomia, que é constitucional, a lei agora vem e diz, não, é a mesma coisa. Outra situação importante para a advocacia, prazos processuais. Como é que se contam os prazos processuais hoje no CPC? Em dias corridos, excluindo-se o dia do início, intimada a parte ao seu advogado, num dia, esse dia é excluído, começa a contagem do prazo no dia seguinte, desde que seja útil. Não é? No dia útil seguinte ao da intimação. E quando é que termina o prazo? Pode terminar no sábado, domingo, segunda, não importa, conta-se o dia do término. Né? Se terminou no sábado e domingo, se prorroga para o dia útil seguinte. Essa é hoje a contagem. No novo CPC, a contagem continua sendo o final e o início com a mesma técnica, só que a soma do prazo é diferente. A contagem só se faz por dias úteis. Então, se eu tiver 20 dias para praticar um ato processual, nós vamos tirar daí sábado e domingo, eu praticamente vou ter, em dias corridos, 24 aproximadamente. Então, essa mudança, que não vai afetar em nada a duração do processo, porque tanto faz eu terminar o processo com 20 dias a mais, 20 dias, ou 15 dias a mais, ou 20 dias a mais, dá no mesmo, né? Então, por isso aqui, e facilita bem para a advocacia. Outra coisa é o recesso do advogado. Que hoje nós temos um recesso da justiça em tempos específicos, já tivemos tempo de férias forenses, hoje não mais, mas tem o recesso, e o advogado não tinha recesso nenhum. Então ele tinha que deixar um colega no escritório, alguém encarregado de receber as intimações, porque como ele não tem direito a férias, os prazos vão acontecendo e as intimações também, né? E agora não, pela nova sistemática, o advogado também terá direito a esse descanso. Vai poder ter o seu churrasquinho, não é? No fim de semana, tranquilo, fazer umas fériasinhas que não tem problema nenhum. Não é mais privilégio apenas de membros do Ministério Público e de magistrados. Então, mas não sei se isso seria chamar o CPC de Código dos Advogados. Acho que não. Quer dizer, é uma conquista mais do que justa da classe dos advogados. Foi um trabalho muito bem feito do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Eles fizeram um trabalho de campo e de político, de bastidor bastante competente para conseguir, eu não digo vantagens, mas algumas prerrogativas da advocacia. Isso é muito interessante no novo Código de Processo Civil. Outra coisa de avanço que houve no CPC, no meu modo de ver, é avanço. Pode ser que na ótica de outras pessoas possa ser um retrocesso, eu não sei. Mas na minha ótica é avanço, é a consecução de alguns dispositivos, digamos, obviando a jurisprudência defensiva de Tribunal Superior. O que é jurisprudência defensiva? É o pelo em ovo. O advogado entra com recurso, o tribunal, não, tremeu o carimbo do protocolo, não conheço. Vocês estão brincando e dando risada, isso é verdade. É verdade a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, não conhece de recurso especial, de recurso extraordinário, né, respectivamente, quando não se dá para aferir o carimbo, né, da data da interposição. Ainda que o acórdão seja publicado no Diário Oficial do dia 10, eu interponho recurso no dia 11, o tribunal recebe o recurso no dia 12. Quer dizer, está escancaradamente tempestivo isso. Né? Foi tudo em seguida. Mas se a minha interposição, o carimbo tremeu, o Tribunal Superior não conhece. Então, esse tipo de coisa o CPC enfrentou, e muito galhardamente. Né? E diz, olha, não dá. Está vendo, é processo. Eu estou tirando as pegadinhas, né, de dificuldade do advogado, agora eu vou deixar as pegadinhas dos tribunais? Não é possível. O processo é instrumento, ele não é fim em si mesmo. Então, como ele é instrumento de realização de direito material, eu tenho que me ocupar de coisas importantes do processo. E não dessas coisas de somenos importância, essas coisas comezinhas, né, que não acrescentam nada, só atrapalham. Então, isso foi interessante. Mas a gente já tem ouvido aqui e acolá alguns rumores de tribunais superiores,
não é, de que vão inventar outros aspectos da jurisprudência defensiva. Vocês estão tirando esses, a gente inventa outros aí para pegar os advogados. Eu acho que isso não contribui em nada. Isso só atrapalha a atividade jurisdicional. Quer dizer, desmerece a atividade jurisdicional. Não precisa disso. O Brasil não precisa desse tipo de resposta vinda de Tribunal Superior. Eu acho que é muito mais consentâneo com o espírito republicano, não é? Você receber o recurso quando ele tem que ser recebido, mandar processar quando tem que ser processado. Não precisa fazer esse tipo de coisa, né, para combater o gigantismo da litigiosidade. Tem muito processo, então vamos inventar umas coisas aqui. Não é assim que se combate o gigantismo processual, né, de número de processos. Enfim, por isso que eu disse que isso eu acho avanço, né? Mas pode ser que, numa ótica de outras pessoas, isso possa ser um retrocesso. Outra coisa importante do CPC que eu achei foi ainda nessa questão do tecnicismo, revoga-se o livro do processo cautelar. Não tem mais um processo cautelar autônomo, independente, com tratamento procedimental independente, como há hoje no Código de 73, cujo livro 1º é o processo de conhecimento, o livro 2, processo de execução, e o livro 3, processo cautelar. Aí tem o 4 e o 5º, que são procedimentos especiais de jurisdição contenciosa e procedimentos especiais de jurisdição voluntária. No novo Código, não tem mais esse processo cautelar como hoje um livro autônomo. O que aconteceu? Acabou a medida cautelar? Não. Continuamos com a medida cautelar no sistema do novo Código. Isso precisa ficar claro. Continuam as cautelares, porque elas são importantíssimas e imprescindíveis para a boa prestação jurisdicional. Não é? O que aconteceu foi que o novo CPC fez uma parte geral, é o único código brasileiro que não tinha parte geral. Todos os nossos códigos, nós temos uma tradição de ter parte geral nos códigos, Código Civil, Código Penal, e o CPC de 73 não tem parte geral. Embora você possa até dizer que os artigos que vão no livro 1, processo de conhecimento, do artigo 1º ao 330 do atual CPC, pode ser considerada uma parte geral, tudo bem, mas não com essa divisão topológica expressa de que aquilo sim compõe uma denominada parte geral. O novo código, desenganadamente, ele diz, olha, parte geral, disposições gerais de processo civil estão nessa parte geral. Depois, sim, ele começa, num outro livro, a tratar do processo de conhecimento. Não é? Então, uma novidade é essa parte geral. E na parte geral, o CPC criou um título que ele denominou de tutela provisória. Está na parte geral. Dentro dessa tutela provisória, ele faz uma subdivisão. Tutela provisória da urgência e tutela provisória da evidência. Né? Urgência e evidência. Urgência nada mais é do que periculum in mora, evidência nada mais é do que fumus boni iuris, que são requisitos para qualquer medida antecipatória, seja ela de mérito ou seja ela acauteladora. Não é? Então, todos nós já conhecemos essas figuras do periculum in mora e do fumus boni iuris. Então, o que o CPC fez foi dar um tratamento um pouco diferente para essas questões, juntou tudo, tanto as cautelares como as antecipatórias. Então, a denominada tutela antecipada do direito processual civil, que hoje está no artigo 273, né? Tem outros também, o 461, etc., mas o mais importante é o 273, tutela antecipada do 273 e tutela cautelar do 796, hoje estão as duas medidas tratadas como tutela provisória, são espécies da tutela provisória, e diz o Código que podem ser antecipatórias ou cautelares. Podem ser antecedentes ou incidentes no processo já em curso. Então, o que nós estamos querendo dizer para vocês? Não mudou nada em matéria do que vocês já conhecem. Então, se vocês forem procurar, cadê o processo cautelar? Não vão achar. Né? E onde é que está a tutela antecipada? Também não vão achar. Vocês vão achar a tutela provisória da urgência e da evidência. Mas essa terminologia ela foi usada aí por influência do ministro Luiz Fux. O ministro Luiz Fux
Ele é professor titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o UERJ, processo civil. Eu fui examinador do ministro Luiz Fux. Então, eu tive a honra de participar dessa comissão do ministro Fux. Então, um pouco dessa culpa também é minha, eu também reconheço, bato no peito aqui, fazendo meia-culpa. E o ministro Luiz Fux defendeu uma tese: tutela da urgência e tutela da evidência. Essa é a tese dele, de titular, de concurso de professor titular. Porque ninguém... De onde que veio isso, né? O que é esse negócio de evidência? Gente, essa é a tese do ministro Luiz Fux. Nem sei se ele publicou como livro, até acho que não. Mas, enfim, é a tese dele de professor titular na UERJ, que veio para o corpo do CPC. Ele era o presidente da comissão, então acho que... Ele disse que não foi ele, que foi uma homenagem da comissão, né? Então, até acredito, tudo bem, faz parte. Então, vamos homenagear o nosso presidente, vamos colocar aqui a tese dele sobre urgência e evidência. A gente acaba com essa discussão de se é cautelar, é tutela antecipada, que no processo civil teve uma época, não é, dessa discussão, até que veio uma lei posterior tratando da fungibilidade dessas medidas, cautelares ou antecipatórias, porque o juiz olha, não, isso aqui não é cautelar, eu indefiro. E a parte fala, poxa, é uma confusão dessa, como é que eu vou saber se é cautelar, se não é? Entrava com a medida e o juiz indeferia, achando que era outra, né? Então, uma das leis de atualização do CPC contornou, criou a fungibilidade. Tanto faz o nome que a parte vai dar para a medida, ela quer uma coisa antecipada aqui, uma coisa liminar. Então, juiz, por favor, esqueça o nome e veja o que a parte quer aqui. Então, o CPC fez um pouco disso também agora, né, o novo CPC. Ele trata da tutela cautelar e da tutela antecipada como medidas provisórias. Tutela provisória, esse é o gênero. Os outros são espécies, né? Então, essa também está na parte geral. Outra questão da parte geral importantíssima, que eu acho um avanço, alguns podem dizer também que tudo que a gente pode achar de avanço, vocês podem entender que não é, viu, gente? Fiquem à vontade. Mas uma coisa que eu acho que foi um avanço foi a criação de uma norma de encerramento do artigo 15 do novo CPC. Essa norma de encerramento, eu vou até ler o artigo assim especificamente para vocês, para nós raciocinarmos em cima de um texto é melhor. O que fala o artigo 15? Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. Bom, agora aqui é a primeira vez que uma lei processual comum, como é o CPC, fala de norma trabalhista, de aplicação ao processo do trabalho. O CPC de 73 não fala isso. Evidentemente, vocês vão ter um painel daqui a pouco, que é o segundo da tarde, sobre os impactos do novo Código de Processo Civil no processo do trabalho, né? Eu vi aqui que pelo nosso cronograma vão falar o juiz do trabalho Homero Batista Mateus da Silva e o outro juiz do trabalho também, Júlio César Beber. Os dois falarão sobre esse tema daqui a um pouquinho. Mas eu vou só tocar no assunto para dar a minha visão da processualística civil comum ao que eu chamo de norma de encerramento aplicável ao processo do trabalho. Em primeiro lugar, está revogado o 796 da CLT? Veja, o 796 da CLT, 769, desculpe, ele diz, aplica-se a lei do processo comum, não fala em Código de Processo Civil. Primeiro fala, lei do processo comum, né, naquilo que for compatível, fala da compatibilidade. Então, eu já vi muitos juslaboralistas dizerem que foi revogado o 769 da CLT, né? Então, temos que pensar nisso. Depois, o que é aplicação supletiva e subsidiária? Né? Então, aplicação supletiva é aquela que deve ser empreendida quando houver uma lacuna absoluta na lei. Então, não está tratado um determinado assunto. Então, eu pego a lei de aplicação supletiva e aplico-a integralmente naquela situação de lacuna absoluta. Quando a lacuna for relativa, existe um tratamento, mas ele é insuficiente, ele é pela metade,
Então, eu aplico subsidiariamente. Aí, na aplicação subsidiária, eu posso até entender que eu tenha que fazer essa aplicação quando houver compatibilidade. Porque se a lei trabalhista já trata do assunto, mas ainda que incompletamente, mas trata desse assunto, eu só posso aplicar uma coisa subsidiária se tiver uma compatibilidade. E na supletiva, não tem nada que se aplica ali. Então, eu tenho que aplicar totalmente a lei que está sendo invocada, né? Então, o CPC, no meu modo de ver, com a devida vênia daqueles que pensam em sentido oposto, eu acho que se houver uma lacuna absoluta, o instituto do CPC se aplica integralmente ao processo do trabalho, né? Então, aqui vem uma série de complicações. Não gostei dessa lei. Eu trabalhei com um juiz, eu era do Ministério Público, trabalhei com um juiz em São Caetano do Sul, que nunca dava uso capião, julgava improcedente. Eu era do MP, eu olhava, isso aqui é caso de procedência, né? Por que o juiz não deu? Aí, lá pela quarta, quinta vez, eu falei, bom, agora eu vou falar com esse juiz. Espera um pouquinho. Fulano, eu estou vendo aqui uns processos do capião, você não tem dado aqui nesse ou naquele caso, uns duvidosos, tudo bem, mas tem uns aqui escancaradamente procedentes, por que você não deu? Não gosto de uso capião. Esta lei não... Eu estou aqui pagando a minha casa própria, 15 anos, vou levar mais 15 para pagar. Agora vem um vagabundo, fica aí, entra nesse imóvel, fica 10 anos, ele já quer a propriedade para ele? Não. Eu, assim, um pouco estupefacto, né? Falava assim, bom, caríssimo colega magistrado, você não gosta da lei, mas desculpe, ela existe. Você tem que aplicar a lei. Né? Para você afastar a aplicação da lei, você tem que dizer que ela é inconstitucional. Vamos fazer isso. Você não pode chegar simplesmente e falar, não se aplica essa lei, eu não gosto dela. Né? Você pode não gostar da lei, não ter simpatia pela lei, achar que onde já se viu essa lei é um absurdo. Fala com o parlamentar amigo seu, apresenta uma emenda, muda lá a lei. Ou, juiz, faz o controle concreto da constitucionalidade. Deixo de aplicar tal lei porque eu acho que é incompatível com a Constituição. É inconstitucional, tá? Faço o controle concreto, não é? Difuso, no caso, na situação que me é colocada, e mando para frente, não aplico aquela lei. Agora, se ela existe, está em vigor, não é inconstitucional, sorry, você tem que aplicar. É? Evidente que o juiz pode dar à lei, na aplicação, não é? O sentido social que dela se espera. Aí você pode aplicar todos aqueles preceitos do artigo 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, não tem problema nenhum. Mas dizer que não gosta da lei, que não vai aplicar, que aquela não vale, não dá, né? Eu acho que tem alguma diferença nesse sentido. Eu estou falando isso porque eu tenho ouvido bastante não, professor, essa lei aí não tem condição. Não, imagina se isso aí vai aplicar, né? Então, é aquela questão, eu não gosto da lei. Então, eu concito vocês a meditar, porque a minha função aqui também é um pouco provocativa, vocês estão percebendo, né? Estou provocando um pouquinho. Mas, dentro daquilo que eu acho razoável e, digamos, passível de provocação. Mas o que eu vejo, por exemplo, na parte geral do Código de Processo Civil Novo, são alguns institutos lá que eu acho aplicáveis à Justiça do Trabalho, por exemplo, né? Me refiro ao artigo 133 do novo Código de Processo Civil, incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Não tem nenhum regramento desse na Justiça do Trabalho. Se aplica à Justiça do Trabalho? No meu modo de ver, sim. Eu fui fazer uma palestra no TRT da 4ª Região, faz uns 10 dias, lá em Porto Alegre, e alguns desembargadores falaram para mim, professor, mas a gente não vai pegar não vai pegar ninguém com esse negócio. Como é que a gente vai fazer com os Bacen-Jude, com os penhor online? Não dá para pegar nada. Eu falei, desembargador, não é questão de pegar ou não pegar nada, ou pegar alguém. É questão de cumprir a Constituição e a lei. Né? Então, se você tem uma lei que diz a personalidade jurídica da pessoa jurídica é independente e autônoma da personalidade jurídica da pessoa de seus sócios. Está na lei. Para você dizer o contrário, você está numa anomalia da situação fática. É uma exceção. Você não pode tratar aquilo como regra. Você tem que tratar como exceção. Espera um pouquinho, você usou a empresa para praticar coisa com dolo, com culpa grave, etc. Então vamos aferir isto. No Brasil se faz hoje uma coisa automática. Bom, a empresa tem patrimônio ou não? Quem que é sócio? Penhora.
Quer dizer, você está ignorando a aplicação de uma lei, Código Civil, que diz que a personalidade jurídica de uma coisa é diferente da outra, né? Então, você está dentro de uma exceção. Então, a exceção você tem que comprovar. Tem que interpretar restritivamente a exceção. Então, isso ocorre tanto na Justiça do Trabalho como na Justiça Comum, na Justiça Civil. Todos os dias ocorre esse problema da desconsideração. Cada juiz tem um CPC próprio, uma CLT própria para aferir a desconsideração. Trata do jeito que ele quer. O juiz trata desse jeito, o juiz da vara do lado trata de outro jeito, e assim vamos indo. O que faz o CPC? Cria uma regra. Uma regra. Todos têm que cumprir a mesma regra. Homogeneiza a coisa. Olha, a regra é homogênea, todos têm que seguir. Então, eu não posso dizer não gosto da regra, né? Então, o que eu posso fazer como juiz? Interpretar a regra. Isso sim, isso é cabível, né? Mas não dizer que agora não vou cumprir, então isso não se aplica à Justiça do Trabalho. Com o devido respeito, eu acho que se aplica, sim, esse instituto, dada a ausência total de norma, de texto legal normativo, no processo do trabalho. Não tem, né? Mas será que não tem uma resolução do TST, um normativo, alguma coisa? Eu acho que se aplica. Bom, mas eu estou vendo que vocês estão um pouco ouriçados com essa matéria, né, da desconsideração da personalidade jurídica. A minha função aqui é de dizer o que a Constituição diz e o que a lei diz. Agora, o que vão ser aplicado em nome da Constituição e da lei é uma outra questão. E a última coisa que eu queria falar, senão a gente não vai também... Eu não quero me privar de ouvir o doutor Manuel Carlos falar, evidentemente, mas eu queria falar com vocês um pouquinho só, e o último assunto, que é a parte de recursos no Código de Processo Civil, que também vai resvalar um pouco aquilo que eu vou dizer agora, sobre a sistemática dos recursos, principalmente de tribunais superiores, na Justiça do Trabalho, dada a superveniência da Lei 13.015, de 2014, que mudou a revista, embargos de divergência no Tribunal Superior do Trabalho. Novo CPC, ele muda a sistemática da teoria geral dos recursos no que tange à admissibilidade dos recursos, seja no primeiro grau, do primeiro para o segundo, e seja do segundo grau para Tribunal Superior. O que muda? A competência para a admissibilidade dos recursos. Como é hoje? Hoje, o recurso ele é interponível perante o juízo ACO, aquele que praticou o ato recorrível, né, de onde proveio a decisão da qual se pretende recorrer, e uma competência diferida e provisória. Então, o juiz examina, se entra com recurso. Justiça do Trabalho, se entra com recurso ordinário, o juiz da vara do trabalho vai dizer recebo ou não recebo, está intempestivo, etc. Ele vai aferir a admissibilidade no primeiro momento. Se ele indeferir, cabe recurso para o Tribunal Superior. Na Justiça Comum, a mesma coisa. Eu entro com uma apelação no primeiro grau, o juiz defere ou indefere, e, se eu não concordar com o indeferimento, eu entro com um agravo, que é recurso para o Tribunal Superior. A ele, Tribunal Superior, o Tribunal Adquem, é o destinatário do recurso, compete julgar a admissibilidade em caráter definitivo e o mérito do recurso. Novo CPC acaba com competência provisória e diferida do juízo ACO. Não tem mais. Agora, quem afere a admissibilidade, agora não, em 2016, quem vai aferir a admissibilidade de recurso é o juízo Adquem. É diretamente o tribunal que vai aferir se o juízo está tempestivo, se a apelação, se o recurso está tempestivo, se está preparado, não está preparado e assim por diante, né? Então, isso muda muito. Os tribunais superiores estão desesperados, que eles estão falando, como é que a gente vai fazer? Vem recurso do Brasil todo agora aqui para Brasília, e a gente não tem uma logística, né, para receber de uma vez assim, um impacto, 30 mil recursos que vêm do Brasil todo. Por enquanto, fica lá nos estados, nas regiões, os tribunais locais vão filtrando, um recebe, outro não recebe, etc. Já vai dando um respiro para a gente aqui. Agora, de uma vez só, tudo para Brasília vai complicar bastante. Então, por isso que eu disse no início da exposição, 1 ano de vacatio legis pode até ser pouco para alguns setores, que podem ter uma dificuldade maior de adaptação, como tribunais superiores, por exemplo. Para outros setores pode ser mais tranquila, mais rápida essa adaptação. Agora, que todos temos que nos adaptar, não tem a menor dúvida. Eu acho que esse impacto dos recursos vai
digamos, afetar mais diretamente, mais profundamente os tribunais superiores, a quem caberá o exame da admissibilidade do recurso, independentemente do tribunal ACO, do juízo ACO. Então, o TRT, por exemplo, não vai mais poder aferir revista. Vamos dizer que... Bom, isso também na Lei 13.015 já está mais ou menos equacionado, mas no Tribunal Estadual e no Tribunal Regional Federal, por exemplo, não é mais o presidente do tribunal que afere se o recurso extraordinário para o Supremo tem que ser processado, se tem pré-questionamento, se não tem, vai direto para Brasília. A parte recorreu, ele vista a parte contrária para contrarrazões, contrarrazou, subam os autos, se forem físicos, né? Ou remete os autos digitalmente para o Tribunal Superior e ponto final. Não cabe mais a ele, tribunal, indeferir ou deferir o processamento de recurso. Essa é uma mudança brutal na admissibilidade dos recursos, que vai impactar bastante a teoria geral dos recursos, né? É uma mudança brutal. Ainda no Código de Processo Civil, nós pretendemos, na Justiça Civil, fazer uma coisa assemelhada à da Justiça do Trabalho. Hoje, na Justiça do Trabalho, as interlocutórias não são recorríveis em separado. Quer dizer, tudo se deixa para o recurso ordinário. No final, o juiz da sentença, todas as interlocutórias que ocorreram no andamento do processo, ou na audiência, por exemplo, indeferir pergunta para testemunha, coisa do gênero, se deixa para o recurso ordinário, que é o recurso contra a sentença proferida no processo do trabalho. Na Justiça Civil não é assim hoje. Toda interlocutória é recorrível pelo recurso de agravo, hoje, no CPC. Não é? E a sentença, no final, vai ser recorrível por apelação. Novo CPC. Normalmente, as interlocutórias são irrecorríveis. Tudo será feito no recurso de apelação. No final, como preliminar, você toca no assunto de algumas interlocutórias, salvo em algumas hipóteses previstas em números clausos, ou seja, em hipóteses taxativas, no artigo 1015 do novo CPC. O 1015 diz que caberá agravo de instrumento, não tem mais nenhum outro tipo de agravo. Não tem agravo retido, etc. É só agravo de instrumento. Só naquelas hipóteses X. São poucas que o Código de Processo Civil elegeu como relevantes, importantes, que você pode impugnar diretamente sem esperar a sentença, dada a relevância da matéria. Não é? Então, tirando essas hipóteses, todas as demais interlocutórias, elas são irrecorríveis, por agravo. Só na apelação, no final do processo, com o juiz der a sentença, é que elas poderão ser novamente impugnadas por meio do recurso de apelação. Não é? Então, essa é uma mudança também bastante drástica. E, por último, eu deixei para falar sobre uniformização da jurisprudência. Esse tópico é bastante polêmico dentro do CPC. Eu só falei de mudança boa até agora para vocês. Agora eu vou falar de uma mudança que eu acho que não sei se é boa ou má, mas ela é polêmica, não é? Que é a alteração da sistemática da jurisprudência no Brasil. O novo Código de Processo Civil dá um poder imenso para a jurisprudência dos tribunais. Sejam eles tribunais de justiça, tribunais regionais federais, ou tribunais superiores, Supremo, STJ, etc. Estamos falando só da justiça comum. Não é? Dá um poder muito grande. E não é só para decisões sumuladas, não. Fala de decisões do tribunal. Então, cria alguns mecanismos, cria, por exemplo, o incidente de resolução de demandas repetitivas, IRDR, que nada mais é do que a uniformização da jurisprudência do 476 do atual CPC, requentada, né, vamos dizer assim, ou, para ficar mais bonitinho, um upgrade da uniformização da jurisprudência. Cria outros mecanismos, como, por exemplo, de assunção de competência, que, na verdade, é o que já ocorre hoje nos tribunais superiores, denominado de afetação. Quer dizer, o recurso cabe para uma turma, o relator fala, isso aqui está muito... Eu acho que a matéria é muito mais relevante do que para ficar numa turma só. Então, ele submete ao pleno do tribunal ou à sessão
do tribunal, né? Um órgão colegiado maior, de maior amplitude, maior espectro, para que resolva aquela matéria, dada a importância. Então, isso no novo código se chama assunção de competência. Então, já é praticado nos tribunais superiores esse incidente, mas também é criado. Mas essa figura do incidente de resolução de demanda repetitiva, e, portanto, isso numa situação de uniformização da jurisprudência, mas no caso concreto são criados o recurso extraordinário repetitivo e o recurso especial repetitivo, que, de certa maneira, existem em, digamos, abrangência um pouco menor no atual 543C do Código de Processo Civil em vigor, não é? Mas o grande problema está na consequência dessas medidas. Porque até nós pretendermos uniformizar a jurisprudência do tribunal, eu acho uma providência excepcionalmente adequada, não é? Muito boa. Evidente que você não pode ter um tribunal com uma jurisprudência claudicante, que ora fala A, ora fala B. Não é? Então é preciso que se dê segurança jurídica ao jurisdicionado e com uma jurisprudência coerente, firme e digamos, estável. É isso que se exige e que é o ideal que se obtenha de uma jurisprudência de tribunal. Porque, aliás, alguém comentou aqui que eu falei no TST uns meses atrás, sobre um caso concreto, onde no STJ, e eu estava presente, um advogado do Norte falou, assim, com o dedo em riste, numa das turmas do STJ, para uma ministra, coitada da ministra, a Nancy Andrighi, falou: a senhora decidiu no dia X, 24 de abril de um ano X, que tal coisa é nula, e que tal coisa é anulável e que tal coisa é ineficaz. 3 soluções, o caso é o mesmo, e foi no mesmo dia. E não foi relator diferente, foi a senhora que fez. A ministra até ficou estupefacta, mas com toda a razão, e porque julgam 600 processos por dia nas turmas do STJ. Como é que é possível jogar 600 processos com 5 ministros? Cada um julga 100, 120. Né? Quantos assessores têm que fazer esses votos? E cada assessor pensa uma coisa, e o ministro não está lá para... Ele está uniformizando, mas às vezes não dá, sai do controle. Então, é perfeitamente possível, num sistema de gigantismo como o nosso, que isso aconteça. Então, o que o CPC quer fazer? Tentar evitar esse tipo de coisa, fazer com que a jurisprudência fique estável, fique coerente, fique firme, uniformize essa jurisprudência. Né? Agora, a consequência que é o problema. E com isso eu termino a minha exposição. Qual é a consequência? O CPC, assim como a Lei 13.015 também fala a mesma coisa da revista, né? O CPC diz assim, olha... jurisprudência, não precisa ser súmula, não. Jurisprudência estável do tribunal vincula juiz, vincula partes, vincula todo mundo. Todo mundo tem que observar. Se não observar, cabe reclamação, cabe recurso, o relator pode indeferir um recurso que contrarie uma decisão estável do tribunal ou uma súmula não vinculante, e assim por diante. Isso é absolutamente inconstitucional, com o devido respeito. Nós estamos querendo voltar ao sistema, estão querendo dizer no Brasil o seguinte, olha, nós estamos criando um common law brasileiro. Um common law meio tupiniquim, né? Não é bem common law isso aí. Common law, precedente, não é o tribunal que diz. No common law, quem diz o que é precedente é o juiz seguinte. Lá na frente que vão dizer. O caso Marbury Madison, que foi o caso mais famoso de judicial review, que nós temos notícia no direito constitucional moderno, não é? Quem julgou foi o Justice Marshall dos Estados Unidos, Suprema Corte, só virou precedente 120 anos depois de julgado. Não é o Marshall que falou, vou criar um precedente. Ninguém cria precedente nenhum no common law. O precedente, ele decide. Quem vai dizer se é precedente ou não é o juiz do caso futuro, lá na frente. E assim mesmo, qual parte do acórdão que é precedente, hein? No caso do Marbury Madison não foi o dispositivo. Foi uma situação intermediária, lá do meio de um dispositivo, um obter dictum qualquer lá do meio do processo. Né? Então, essa é a grande questão. Nós não copiamos o modelo do common law, porque common law não tem nada a ver com esse negócio de precedentes que a gente está inventando no CPC. O CPC a gente está inventando a jurisprudência que manda vincular decisões que ela profere aos juízos inferiores e a todos aqueles que estiverem sujeitos àquela jurisdição, as partes. Ou seja, nós estamos criando lei. O Poder Judiciário editando atos com caráter normativo.
Isso me lembra o pré-julgado do artigo 902 da CLT, revogado por uma lei lá atrás, porque já tinha sido declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Na verdade, o que a gente está chamando de precedente aqui, nada mais são do que uma revisitação dos assentos do direito reinol português, das casas de suplicação, que tinham caráter normativo, sim. É o judiciário fazendo lei de caráter geral e abstrato que obriga todo mundo. Isso é o precedente do CPC, da Lei 13.015, que é absolutamente inconstitucional. Para fazer isso, teria que ter uma autorização prévia da Constituição Federal, como ocorreu com a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. O Supremo hoje baixa a súmula vinculante com aquelas restrições do artigo 103A da Constituição, porque a Constituição autorizou ele a fazer isso. Mas a Constituição não autoriza o TST a fazer ato com caráter normativo. Não autoriza o STJ, nem o Supremo em outras matérias, baixar decisão com caráter normativo. Como é que o CPC vem com a mão do gato por baixo, fala, bom, vamos fingir que não tem Constituição e eu vou autorizar aqui o Judiciário a legislar? Isso é absolutamente inconstitucional. Nós estamos ou não estamos num Estado democrático de direito? Se nós estamos, mudança de orientação de atividade típica de legislação, que é privativa do poder legislativo da União, artigo 22.1, a gente está criando lei, o judiciário, para criar lei, tem que ter autorização da Constituição Federal. Nós só temos 2 casos de vinculação possível de decisão judicial no país. Primeiro, da ação direta de inconstitucionalidade, decisão transitada em julgado na ADIM, está no artigo 102, parágrafo 2º da Constituição Federal, que vincula, sim, tem eficácia erga omnes. Não é? Ele pode retirar do mundo jurídico aquela lei que o Supremo declarou em ADIM inconstitucional. E a segunda hipótese de vinculação, súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Tertium non datur. Não existe uma terceira posição de vinculação por ato do Poder Judiciário. Com o devido respeito. Em Portugal, estava aqui o professor Joel agora há pouco, João Alves, que fez a abertura do nosso congresso, que pode dizer melhor para vocês isso que eu vou falar agora. O artigo 2º do Código Civil Português previa uma vinculação. O judiciário poderá baixar, chamava de assento também, né? Assim como os da Casa de Suplicação. O judiciário pode baixar assento com caráter normativo, vinculante, etc. e tal. Artigo 2º do Código Civil Português, de 66, portanto, 50 anos. Né? Corte Constitucional de Portugal. É inconstitucional, por um acordo de 1991, poucos anos atrás, a Corte Constitucional Portuguesa declarou inconstitucional o artigo 2º da lei do Código Civil Português. Motivo: Poder Judiciário legislar, caráter vinculante, ato normativo, só se a Constituição autorizar. Como não autorizou, artigo 2º do Código Civil Português, inconstitucional. Declarou e tirou de circulação o artigo 2º. Nós estamos fazendo a mesma coisa. A gente está adotando uma espécie de assento da Casa de Suplicação, chamando de precedente, o que vocês quiserem chamar, não tem problema nenhum, pode dar o nome que quiser. Essa medida é legislação pelo Poder Judiciário, que não tem, pela Constituição Federal, poder legislativo stricto sensu. Portanto, nada pode vincular. Até o CPC dizer isso, tudo bem. Agora, juiz não deve cumprir. E olha, eu estou pregando aqui, o que eu estou falando aqui não é pregação de desobediência civil, não. É pregação da Constituição Federal. Quer dizer, eu estou pregando o respeito à Constituição Federal. Não é um ato, digamos, de rebeldia adolescente, de desobediência civil, nada disso. Ué, o CPC diz que vincula. Desculpe, eu sou juiz, não vou obedecer esse negócio de súmula aqui, não. É súmula do Supremo vinculante? Aí a Constituição manda eu obedecer. Ah, não é? Desculpe. Ah, mas veio do TST, do STJ. Desculpe, não vincula, gente. Vinculação só Constituição é que pode determinar do Poder Judiciário. Com isso, então, eu encerro a minha exposição, agradecendo muito a atenção que todos me ouviram. Eu peço desculpas pelos excessos que seguramente eu cometi. Podem acreditar, foram todos
propositadamente feitos, né, esses excessos, e espero que possamos nos encontrar em outras oportunidades. Não sei se vai ter oportunidade para a gente debater alguma questão, mas estão às ordens de vocês. Muito obrigado por tudo. Eu agradeço e parabenizo o professor Nelson Neri Júnior, que discorreu sobre o tema proposto, como já era esperado, com profundidade e com uma didática que lhe é peculiar. Tratou com maestria dos avanços e novidades do novo CPC, e destacando aqui os temas que mais nos afligem e que nos levam a esse estudo do novo Código de Processo Civil, especialmente a sua aplicação supletiva e subsidiária ao processo de trabalho e o tema referente aos recursos.